Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e mais uma vez estamos juntos no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, livro de autoria do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. E nós vamos ver o capítulo 18, que é Movimentação Bem Coordenada. Aos pouquinhos, nós vamos nos destinando para finalizar esta obra magnífica. E o que é que nós vamos ver no capítulo 18? Aqui nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho o detalhamento de como seria e como está sendo, na verdade, a transferência da cidade da justiça para outro orbe. Porque vocês devem lembrar que um dos motivos também da visita era exatamente para que estudiosos espirituais responsáveis por esse mistério pudessem examinar bem aquele local e avaliarem como seria feita a transferência daquela cidade para um outro orbe. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o dia que eles iniciaram essa transferência, como eles fizeram para aos pouquinhos transferir a cidade da justiça. Nós vamos entender um pouquinho das características do orbe que na verdade que irá receber essa cidade, e nós vamos ter também neste capítulo ainda uma outra reunião mediúnica que acontece também. E nesta reunião mediúnica vem exatamente um irmão, uma entidade desencarnada. A reunião acontece a nível espiritual, também durante a madrugada, e ele vem exatamente muito também irritado com aquele processo de deslocamento da cidade da justiça, dizendo ali que o bem não iria lograr êxito, que não seria tão fácil realmente remover a cidade e principalmente colocar fim a todo o trabalho no mal que eles vinham realizando. E nós vamos ter também a oportunidade aí de ver, de ouvir o diálogo, onde nesse diálogo vai ser colocado que, na verdade, tudo aquilo que está acontecendo hoje no planeta Terra decorre do quê? Decorre de um planejamento da espiritualidade maior. Jesus, que coordena todo o processo, na verdade, sabe que o planeta se encontra num momento de ascensão espiritual e que, portanto, nada do que estava acontecendo ou sendo realizado era por motivos fúteis, mas por um motivo muito maior. E nós percebemos que essa reunião mediúnica que foi realizada no plano espiritual, ela também tinha por objetivo auxiliar um trabalhador que havia sido acometido do mal de Parkinson e que, em função da doença, estava muito debilitado, num processo de realmente assim, praticamente de alucinação mental, processo realmente bem delicado. A família acabou internando este trabalhador, porque, enfim, em função da sua condição mental, eles já não estavam mais tendo condições de conduzi-lo adequadamente sozinhos. Ele foi internado, mas a família solicitou auxílio espiritual para ele, que tinha sido sempre um trabalhador muito bom dentro da seara cristã. E também o objetivo, então, foi ajudar esse coração fraterno encarnado, mas que estava debilitado. E esse irmão que é colocado, que é chamado, conduzido à reunião mediúnica, ele estava também interferindo na saúde, prejudicando a saúde desse irmão enfermo. E vejam que é colocado aqui que, conquanto esse irmão ele tivesse tido uma vida devotada ao cristianismo, realmente a fazer o bem, ele foi acometido dessa perseguição nesse momento da vida, porque ele ainda tinha, em função do seu passado também de erros, ainda tinha alguns comprometimentos com a justiça divina. E em função desse seu passado, ele acabou também, de uma certa maneira, atraindo e sendo vítima desse processo. Mas interessante que eles querem conduzi-lo para um suicídio.
E aí a espiritualidade que está dialogando com ele diz que, conquanto ele quisesse levar aquele irmão ao suicídio, isso não aconteceria, porque ele tinha méritos em função de todo o bem que ele havia realizado, ele tinha méritos perante a justiça divina e que, portanto, aquele desfecho infeliz não ia se realizar. Como de fato não se realizou, essa entidade ela acabou praticamente ele coloca aqui como se ela tivesse desmaiado, como se ela tivesse realmente entrado ali num desfalecimento e foi conduzida pela espiritualidade superior e aquele irmão que estava sendo prejudicado apresentou relativas melhoras em função deste atendimento, mostrando então para nós mais uma vez todo o trabalho que é realizado a nível espiritual em benefício de todos aqueles que fazem o bem. Então, a ideia geral desse capítulo é isso. Além dessa entidade, outras entidades foram assistidas, foram amparadas. No fim, também, o ambiente era um ambiente muito harmônico. Enfim, tudo muito positivo, mostrando que a reunião foi coroada de êxito. Então, nós vamos ver agora, então, os detalhes desse processo, como tudo aconteceu e, com certeza, trazendo para vocês aqui alguns apontamentos também importantes deste capítulo. Então, capítulo 18, vamos agora trazer alguns pontos que eu marquei aqui para vocês, tá bom? Aí começa esse capítulo dizendo exatamente que o grupo de especialistas que havia visitado a caverna tinha conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos. E isso era importante, porque para que pudesse acontecer a transferência, tudo tinha que ser muito bem mapeado, tá? E é colocado aqui que as entidades primitivas que haviam criado aquela cidade sinistra, ou haviam feito isso com o objetivo de lá servir de antro punitivo aos considerados inimigos ou credores das tormentosas posturas infernais. Então, o objetivo era realmente ser uma cidade para julgar, para condenar os chamados, né, como ele diz aqui, os chamados inimigos ou credores. Então, por isso, olha o nome da cidade, Cidade da Justiça. Mas, como nós vimos, não se fazia justiça verdadeiramente. Então, existe um debate, colocado aqui, que há um debate fraterno sobre a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. E aí diz aqui: já estávamos informados da localização do astro, onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. E aqui ele fala que a constituição física do globo, para onde eles iriam, era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos atrás, antes da sua organização e habitabilidade. Então, a condição do orbe, fisicamente falando, do orbe para onde seria transferida essa cidade espiritual, diz aqui, tinha semelhança com a Terra de alguns bilhões de anos atrás, quando ela não tinha sequer condições de ser habitada. Então, para vocês verem a condição desse orbe. Então, diz assim: o aspecto da matéria em ebulição de muito elevada temperatura, qual ainda ocorre hoje em nosso orbe terrestre, na barisfera, era local apropriado na parte superior, na crosta, para a fixação dos alicerces transplantados. Então, eles ficariam ali na atmosfera desse orbe, que ainda apresentava essa matéria em ebulição quente, como nós vemos hoje na barisfera da Terra. Mas lá era numa condição muito maior, porque o globo ainda se encontrava muito numa condição ainda de organização de si mesmo, né? Naqueles estágios iniciais do planeta Terra que nós já tivemos a oportunidade de estudar no livro A Gênese. Aí diz aqui, a atmosfera na região, se assim podemos denominar, era carregada de elementos químicos venenosos que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se à massa ígnea que os vulcões vomitavam ininterruptamente.
As montanhas sacudidas por convulsões contínuas mantinham um aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se havia na sua periferia ou entranhas a vida sob qualquer aspecto. Tá? Então, olhem aí a condição desse orbe. Ventos fortes sopravam em desordem e tudo em volta conduzia a uma visão infernal. Então, essa era a condição do novo orbe. Aí diz que alguns dos engenheiros que estiveram com eles na visita ali estavam presentes apresentando os planos em aparelhos eletrônicos. Então, lembram que eles tinham condições de visualizar a cidade em aparelhos eletrônicos em 3D, que eles viam tudo, a movimentação, tudo? Pois muito bem, em algo semelhante agora eles estavam ali verificando como seria feita essa transferência. E aqui consta uma informação importante, eu trago um slide para você, mostrando como essa cidade das Furnas foi, na verdade, criada. Então, ele diz aqui, prolongamento da vida física são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados, que geraram pela ação da mente atormentada e culpada tais redutos, também transitórios, de purificação. Então, aqui essa passagem é importante e eu fiz questão de trazer para que nós percebamos que esses lugares não são criados por Deus, são criados pelas mentes enfermas dos espíritos que lá estão. Então, como ele diz aqui, são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados. Então, como a mente está atormentada, culpada, eles não têm condições de plasmarem, de criarem, de modelarem ambientes felizes. Então, assim como as cidades espirituais, as colônias espirituais destinadas ao bem, são plasmadas por arquitetos do universo, as cidades das Furnas são pelas mentes enfermiças, essas mentes coletivas desses desencarnados. Então, informação bem importante para todos nós. E aí ele é colocado aqui que a transferência vai ser feita, ele diz que iremos transferir utilizando aparelhos tipo gruas, guindastes e outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores treinados para alteração paisagística. Então, é interessante que eles não iam transplantar toda a cidade de uma vez só. Ela ia ser separada em várias placas, em vários pedaços, vamos colocar assim para que você possa entender melhor, e esses pedaços eles iam sendo transferidos paulatinamente. Tanto é que consta aqui a informação de que quando o primeiro bloco foi removido, era um tamanho tão gigantesco que ele disse assim que nós perdíamos de vista o tamanho daquele bloco removido. Então foram vários blocos e seriam vários blocos a serem removidos. Foi definida a data que seria feita esse primeiro, a data que eles iriam iniciar a transferência daquela cidade, a data escolhida, diz aqui, foi o dia 13 de maio, pela evocação da liberdade dos escravizados no Brasil. Então, em função dessa data comemorativa, foi ela escolhida para o início da transferência. Então, ele diz aqui que os habitantes não teriam consciência daquilo que estava acontecendo, dessa transferência, em função da sua condição mental. Então, ele diz, definida a data da operação muito delicada, ele diz aqui que haveria os seccionamentos nos imensos trechos, né? Então, os pedaços teriam que ser seccionados para serem conduzidos. E ele diz, conduzindo os seus habitantes, que se não dariam conta do que estava ocorrendo, tal estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Então, eles não iam ter noção exata daquilo que estava acontecendo, ok? A não ser os chefes, os mais lúcidos, embora moralmente enfermos, mas mais lúcidos intelectualmente, poderiam saber como estava acontecendo com aquele irmão que vai vir na reunião mediúnica. Mas, em regra, a grande maioria não teria
condições de saber disso. E aí ele coloca que durante a transferência há um grande suporte espiritual para que tudo dê certo. Inclusive, ele fala que há grupos de espíritos mentalizadores que ficam mentalizando, eles só ficam mentalizando, cedendo energias e vibrações positivas para o sucesso do empreendimento. Tá? E esse é um trabalho ininterrupto. Quando eles descansavam, o outro grupo automaticamente já iniciava o processo também de mentalização, de suporte espiritual para que o processo se realizasse. Então, ele diz aqui: suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas, exatamente para que tudo acontecesse sem abalos violentos. E ainda diz: um grupo de especialistas em meditação unir-se-ia em um lugar próximo, exatamente mantendo-se a uma concentração profunda, a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção. Tá? Então, olhem todo o cuidado realmente que a espiritualidade tem para que tudo ocorra como tem que acontecer. E consta a informação aqui quando o primeiro bloco foi retirado. Então consta, olha, o primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico, era muito maior do que pensávamos e, em consequência, ficamos pasmados ante o espaço ocupado anteriormente, quase a perder de vista. Então imagine aquele lugar, como ele diz aqui, fantasmagórico, lúbrico, sendo realmente transferido. E para vocês verem, foi um primeiro bloco que foi transferido, e ele diz aí que é o lugar, o espaço era tão grande, quase a perder de vista. Então, para nós termos uma ideia da extensão desse local, dessa furna que havia realmente no plano espiritual. E aí ele coloca que em momento oportuno foram substituídos os trabalhadores voluntários e meditadores, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Ou seja, ininterruptamente, a partir do momento que o trabalho iniciou, ele ia até o fim, até que tudo pudesse ser finalizado a contento. E aí, realmente, a partir desse momento, aqui no capítulo, vem então a orientação em função da nova reunião mediúnica, a orientação, a conversa, a determinação, a programação, na verdade, daquela próxima reunião mediúnica. Aí diz aqui, vem uma partezinha dizendo que, de fato, era visível a luta entre o bem e o mal. Então, ele diz aqui, sem dúvida, era uma guerra local que se instalara no reduto do Evangelho, onde brilhava a divina luz do amor do Mestre. Podíamos ver o verdadeiro desfile de almas felizes e as de má catadura, nas quais estavam inscritas as intenções pessoais. Então, mostrando que claramente estava ali, nós estamos passando por um momento difícil, delicado, de luta entre o bem e o mal, entre aqueles que querem permanecer no planeta, mas conduzindo sempre para o mal, para a materialidade, e há, claro, o desejo maior de Deus, que é no sentido de que o planeta ascenda espiritualmente para a condição de mundo regenerado. Então, isso aí nós estamos realmente vivenciando tanto a nível de encarnados quanto de desencarnados. Então, ele diz que passarão um dia em socorro bem planejado, realizando as atividades que lhes cabia e que realmente eles, durante esse trabalho, durante o decorrer do dia, foi quando eles tiveram acesso às informações e ao auxílio que eles precisariam empreender, dar para esse irmão que estava acometido do mal de Parkinson. Então, ele diz que realmente ele era um companheiro dedicado, por todos amado, mas que começou a apresentar a síndrome de Parkinson, que afetara, o seu quadro estava piorando continuamente, que havia afetado o raciocínio, conduzindo-o a delírios e a perda total do raciocínio. E ele havia realmente entrado numa grave crise, a alucinação, diz aqui, tomou-lhe as faculdades mentais e a família optou por interná-lo, mas solicitou, diz assim, mas foi solicitado ao nosso diretor
um socorro específico pelos seus familiares. Então, mostrando que os familiares, conquanto tenham internado aquele ente querido, buscaram o amparo, o auxílio, as orações para que ele pudesse ser ajudado. E aí foi quando a reunião mediúnica também foi destinada para auxílio desse irmão, para que ele pudesse ser amparado, ser auxiliado, receber aí o amparo cabível ao caso, certo? Fala aqui que a reunião mediúnica, diz aqui, é sempre muito séria, um importante mecanismo de conexão com o Pai. Então diz assim, a reunião mediúnica séria constitui-se compromisso superior com os espíritos nobres que nos acompanham, assim como nos são solidários. Então é sempre uma oportunidade de sintonizar com as fontes da vida. É uma troca de ajuda mútua. Nós, de alguma forma, ajudamos os corações necessitados e somos ajudados também, porque ainda somos todos enfermos da alma. Então, tanto as reuniões mediúnicas realizadas na matéria quanto no plano espiritual são extremamente benéficas. E aí realmente diz aqui que o enfermo teve um comportamento excelente durante a sua existência, mas que trazia uma carga pesada de perturbações e débitos de experiências passadas. Por isso que, em função da debilidade das forças, do mal de Parkinson, isso acabou favorecendo que ele sintonizasse um pouco com esses adversários do ontem, que o caçavam, diz aqui, que o caçavam com destemor no comportamento de justiceiros do mais além. Mas vamos lá. De fato, aconteceu o quê? Aconteceu a reunião mediúnica, a sala estava cheia de sofredores, muitos ignoravam o seu estado de desencarnados, outros eram renitentes em reclamações, expressões faciais agressivas. Nós sabemos que esses irmãos que chegam às reuniões mediúnicas são espíritos necessitados que precisam de amparo e de auxílio. Então, eles chegam ali realmente apresentando a sua condição de debilidade espiritual e emocional. Mas uma equipe de auxiliares conduzia cada convidado aos lugares, servindo sempre da melhor maneira, ajudando cada um individualmente, para que tudo ocorresse da forma que deveria acontecer e sempre com muito planejamento e organização, tá? Foi a Amália que fez o transe realmente para que o visitante, a primeira entidade, fosse acolhida, que ela chegasse, e ela já chegou, diz aqui, blasfemando sobre Deus, tudo na loucura de que se encontrava. O processo de psicofonia foi perfeito, a conexão de Amália com a entidade foi excelente. Ele, mais uma vez, o irmão Spinelli aqui que fez o atendimento, o irmão Spinelli também, mais uma vez, assim como Eurípedes no capítulo anterior, permitiu que aquele irmão fizesse o processo de catarse, que colocasse para fora tudo aquilo que ele sentia. Isso, como nós havíamos dito também na aula anterior, é super importante para os espíritos, tá? E aí, vejam aí que ele já chega falando da movimentação que estava sendo feita para a transferência da Cidade da Justiça. Então ele diz aqui: vemos a movimentação de especialistas e trabalhadores desconhecidos num tremendo afã de expulsar-nos da nossa região com as edificações que logramos realizar através dos tempos. Não será tão fácil como lhes pode parecer neste momento. Não se destrói ou se transfere uma grande área habitável sem grande prejuízo para o investimento. E a nossa obra tem seus alicerces fixados nas rochas dos tempos, próprias para atender os objetivos para os quais as edificamos. Então, mostrando aí, ameaçando a espiritualidade no sentido de dizer, olha, não vai ser fácil vocês conseguirem transplantar toda essa área como vocês estão objetivando, tá? Essa área, como ele diz aqui, isso foi feito durante muito tempo para o nosso objetivo ruim, mas enfim, foi feito. Então, ali num processo de confronto com realmente o irmão Spinelli. E aí vem, nesse momento, o benfeitor dizendo exatamente, trazendo as suas colocações sobre o fato. E aí ele diz, vejam o que ele diz aqui. Não estamos aqui
por deleite pessoal, nem por outras razões que talvez nos escapem, mas por decisão superior dos mentores da humanidade neste grave período de transformações e de programação de um mundo novo e rico de paz, centrado no amor vivido por Jesus, nosso modelo de perfeição e condutor de segurança, mostrando, portanto, ali que, como ele diz aqui, a humanidade passa por um grave período e nós estamos aqui em cumprimento, né, cumprindo uma decisão muito maior de todos aqueles, como ele diz aqui, decisão superior dos mentores da humanidade neste grave período. Mostrando aí que não era uma coisa pontual, não era uma controvérsia ou uma briga íntima, pessoal com espírito A, B ou C. Era algo muito maior, com uma proporção muito maior. E aí ele ainda diz mais assim: neste nosso encontro, demonstraremos que o irmão que se utiliza da debilidade orgânica do nosso querido trabalhador do bem, nesta quadra de enfermidade, não será consumido pelo autocídio. Lembram que eu falei que eles queriam levar aquele trabalhador ao suicídio, né? Ao autocídio? Ele diz: porque a soma de benefícios que acumulou durante a atual existência é muito maior do que os males que o aturdiam e fizeram-no atrasar no cadinho redentor. Olhem que espetacular! Isso é super importante para todos nós, para que nós possamos perceber que, conquanto nós tenhamos feito e agido equivocadamente no ontem, os benefícios, o bem que nós praticamos no hoje, conta em nosso auxílio para que nós não soframos, para que nós não passemos por situações e sofrimentos de forma, eh, de forma a nos prejudicar, de uma forma até desarrazoada, não para quem quer nos prejudicar, mas uma forma desarrazoada no sentido de que não há mais proporcionalidade entre o mal que querem me fazer com o bem que eu já fiz. Ou seja, eu não mereço mais sofrer tanto, eu não preciso mais, pela lei de causa e efeito, sofrer tanto. Então, a justiça divina não me permite sofrer. A própria justiça divina vem em minha defesa, vem em meu auxílio para que eu possa ser amparado, para que eu possa ser auxiliado. Então ele não merecia mais, porque a soma dos benefícios, na verdade, que ele acumulou durante a existência era muito maior do que os débitos dos erros do ontem. E aí é interessante nesse momento que Eurípides Barçanufo, presente também, diz aqui, em recolhimento profundo, começou a orar com voz doce e compassiva, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas começaram a cair suavemente e se desmanchavam ao tocá-los. E nesse momento, em função da claridade que aquelas pétalas tinham, das luzes, né, que no ambiente se fez presente, eles conseguiram ver muitas entidades que estavam além da onde se realizava a reunião mediúnica, muitas pessoas ainda enlouquecidas, enfermas, vinculadas à sensualidade, a tudo que é negativo no mundo. Elas estavam ali fora do ambiente da reunião mediúnica, mas estavam ali. Então ele diz, ó, a claridade que se fez permitia que víssemos grupos de espíritos rebeldes devassos, além dos limites da sala, confundindo-se com as criaturas humanas em desdobramento, que se debatiam nos conflitos emocionais e nos desejos infrenes das paixões sensuais. Então era uma verdadeira turba ali em desequilíbrio emocional. Então ele diz que os espíritos que estavam em função dessa oração do irmão Eurípides Barçanufo, os espíritos que estavam sendo atendidos ali na reunião, a turba de espíritos, eles queriam, quando eles viram aqueles espíritos ali também naquele estado de desequilíbrio, eles também se sentiram envolvidos, eles queriam também entrar naquela baderna, naquela situação, mas eles não conseguiram falar nada. Diz assim, ó, perceberam um estranho estado vocal que lhes não permitia enunciar qualquer palavra ou movimentar-se ao ritmo dos berros e gestos da mais baixa
baixa devassidão. Então, os espíritos que estavam ali na área da reunião mediúnica, dentro do atendimento, eles não conseguiram berrar, eles não conseguiram, como ele diz aqui, fazerem gestos de baixa devassidão e nem falar. Ou seja, para nós, mais uma vez, nós percebermos todo o amparo, todo o preparo, toda a segurança que ocorre e que existe nas reuniões mediúnicas. Sensacional. Pois muito bem, a voz dúlcida de Eurípides cresceu e alcançou a multidão além das barreiras vibratórias, conclamando todos ao despertar. Todos ouviram a voz de Eurípides. Uns tombaram realmente tocados pelas palavras de Eurípides e foram ajudados, foram recolhidos, e outros que ainda estavam ali enlouquecidos em seus pensamentos e vontades, seguiram, foram embora. Mas quem já estava pronto para esse momento de despertar, realmente foi tocado pela mensagem de Eurípides. Então diz assim: o embate prolongou-se por alguns breves minutos, enquanto a multidão agitada seguiu na direção dos seus festejos, ficando pelo caminho inúmeros tombados que seriam acolhidos pelos auxiliares do programa mediúnico. Tá? O irmão assistido, no caso que estava com o mal de Parkinson, libertado daquela injunção, ele apresentou melhoras, tá? Diz aqui que o Spinelli continuou no diálogo com o perturbador, mas que num determinado momento, vencido pela clareza da verdade e a lógica dos conceitos emitidos pelo mentor, o inimigo do bem, ele diz aqui, derreou numa espécie de desmaio providencial. E aí foi retirado do campo mediúnico, outras comunicações sucederam-se, aqui fala que outras comunicações houve, mas na verdade não aparece quais seriam, tá? E diz aqui a hora própria, houve passes coletivos ministrados pelo nosso Cláudio e seus colaboradores, quando se encerrou a reunião especial. E aí finaliza este capítulo mostrando então realmente a importância do trabalho realizado no bem, como tudo conta em nosso benefício, de modo que nós precisamos realmente fazer o nosso melhor, trabalhar no bem, porque nada, absolutamente nada se perde. Todo o bem que nós fazemos conta em nosso auxílio, em nosso benefício. Portanto, vamos trabalhar no bem, vamos fazer o nosso melhor sempre. Meus amores, finalizamos então mais um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, que você tenha aprendido conosco. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.